Já ouviu falar em Miguel Oliveira, menino aí de 14 anos, que está bombando na internet. O pessoal tá dizendo que ele é uma mistura de Pablo Marçal com Marco Feliciano. Brincadeiras à parte, é brincadeira, calma. Ele tá bombando aí muitos reels e cortes em todos os aplicativos, ele fazendo revelações, né, dando profecias, falando em línguas. Não sei se você tem acompanhado, mas cabe uma reflexão muito interessante a respeito de um adolescente ocupar um espaço que geralmente é ocupado por adultos, né? E como a gente pode refletir a respeito disso. Vamos ver? Mas antes, talvez você é novo aqui no canal, então quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal. É uma alegria ter você aqui. Se inscreve se você quiser, deixa like. Meu nome é Alba, sejam todos muito bem-vindos. E aquela inscrição que a gente necessita e que é bom, like também, se possível, vai ser muito bom nessa caminhada aqui no YouTube, tá bom? Bora pro vídeo? Bora lá. Miguel Oliveira, tá aí fazendo sucesso, por quê? Porque ele é um menino, ele se veste, eu vou colocar o vídeo aqui, a gente vai reagir a esse vídeo, né? Ele se veste ali todo bonitinho, com gravata, às vezes com terno, o cabelo assim milimetricamente penteado, tem uma postura, uma linguagem, né? Bem típico ali do movimento neopentecostal, imposição de voz, aquele timbre diferente, que adolescente muitas vezes é tímido, tem vergonha, né? Mas ele já mostra assim uma facilidade para falar em público, para lidar com pessoas, então é muito interessante. Mas o que a gente pode refletir a respeito do que está acontecendo com ele e do que tem acontecido também? Ele não é o primeiro, outros pastores e profetas, digamos assim, mirins, têm ocupado um certo espaço em algumas igrejas, e o que a gente pode aprender e refletir a respeito disso, não é? Não é uma crítica a ele, mas é uma reflexão a respeito de adolescentes, pessoas novas, ocuparem determinadas posições dentro da igreja. É saudável, não é saudável? Como a gente pode lidar com isso? Mas antes dessa reflexão, vamos ver aqui um vídeo que tem esse é um corte, né, aí no TikTok dele falando. Então vamos ver aí como é que ele se posiciona. E eu só vou trazer esse recorte porque se você assistir vários, vai ser mais ou menos nessa mesma dinâmica, nesse mesmo jeito. Vamos ver? Vê o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância fá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Então você veja aí, né, que ele fala assim com muita autoridade. E é sempre assim, se você assistir outros, você vai ver com autoridade, com posição, com um timbre de voz ali, demonstrando assim uma firmeza. Mas o que acontece? Um adolescente ter esse tipo de visibilidade é saudável? Não é saudável, né? Será que ele tem a condição já de ocupar um espaço desse dentro de uma igreja? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que pessoas de várias idades ocuparam alguns cargos, né? Teve reis que eram novinhos, o rei Josias, por exemplo, ele era bem novo, 7 anos, me parece. Ele já estava ocupando esse cargo ali e tinha pessoas ao lado dele. Mas no que se refere à vida eclesiástica, né, dentro da igreja, a gente não vê essa realidade bíblica. Houve profetas, houve sacerdotes, mas todos eles, quando começavam o ministério, eles já eram adultos. Nós vemos isso. Jesus mesmo, apesar de mostrar que Jesus aos 12 anos esteve ali no templo, mas foi um fato isolado. Jesus ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, né? Nós vemos então com isso que é importante e saudável que a pessoa que ocupa um cargo eclesiástico, ela já seja adulta. Por quê? Porque adulta e com uma caminhada cristã um pouco longa.
A própria palavra de Deus fala que tem que se ter cuidado para não dar cargos a pessoas novas, né, ali na caminhada, porque é perigoso que ela se torne orgulhosa e que ela adquira alguns pecados provenientes dessa posição, como autoritarismo, orgulho, ganância, né? Essa questão do poder é uma coisa muito complicada. Então, a Bíblia orienta que a pessoa deve ter uma caminhada com Cristo mais longa, ser adulto, porque aí a pessoa já passou por várias questões na vida, né? Então ela tem uma certa experiência. É claro que Deus usa, e aqui eu não quero falar, Deus vai usar só adultos, só pessoa com determinadas experiências. Deus, ele não tem limites. Mas para o nosso cuidado, nós precisamos evitar pular etapas. E essa é a questão aqui. Com esse menino, com esse jovem, eu me preocupo com as pessoas que estão ao redor dele, que têm dado a ele essas oportunidades, né, convidando ele, porque ele tem pregado no Brasil todo, convidando ele para pregar, ele tem ocupado aí esse cargo, ele tem dado profecias. Até que ponto isso é saudável para ele? É complicado, porque ele ainda está em fase de crescimento. Como ele vai lidar com pressões, com críticas, que tem muitas críticas, tem muita zombaria também, as pessoas pegam ali uma mensagem dele, faz um corte e ali zombam de alguma forma. Como ele vai lidar com tudo isso? Então, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. O adolescente, o jovem, ele deve ter oportunidade na igreja, mas a oportunidade de acordo com sua faixa etária e de acordo com os níveis que ele pode acessar ali, porque ele ainda não tem toda a experiência de um ministério. E eu digo experiência, por exemplo, fazer um curso de teologia. É importante a pessoa fazer o ensino médio, trabalhar, fazer um curso, um seminário, né, teológico, um preparo, ir para o campo, ter contato com pessoas, evangelismo, até aos poucos ele crescendo. Então, assim, pular etapas é complicado. É complicado para a nossa vida. Nós precisamos respeitar as etapas e passar por essas etapas. Um menino de 14 anos, quais são as etapas que ele já passou na vida dele, né? E essas etapas é que fortalece o caráter, é que fortalece a perseverança, né? Gera nele perseverança. As tribulações vão gerar nele a confiança maior no Senhor. Então, tudo isso para enriquecer o seu ministério e evitar que mais para frente ele venha a cair com orgulho, com arrogância, com a dominação, com os holofortes, né? Isso pode trazer prejuízos emocionais, prejuízos de toda sorte, né? Da sua vida. E alguém aqui que me faz lembrar, por exemplo, Paulo, né? Paulo, ele foi um grande teólogo da igreja, ele atuou na obra, na salvação, na construção do que é a igreja, né, com as doutrinas, e era um homem extremamente capacitado. Paulo, ele cresceu ali no meio judaico, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um grande erudito judaico da época. Então, Paulo, desde criança, aqui usando um exemplo, né, que é um bom exemplo, Paulo, ele estudou, ele decorou a palavra de Deus, ele sabia a lei e tal. Depois, quando ele se tornou homem, que ele estava ativo na religião judaica, ele acabou tendo encontro com Cristo, né? Jesus veio ao encontro de Paulo, o salvou, transformou a vida dele, mas ele que já era capacitado, ele passou pelo menos 7, 8 anos no anonimato, sem fazer nada. A palavra de Deus diz isso. Ele estava no anonimato. E nesse período, Deus foi falando ao coração de Paulo. Paulo foi levado ao céu numa visão que ele teve. Paulo recebeu do próprio Cristo a doutrina da igreja. Então, veja, teve um trabalhar para depois Paulo assumir o cargo de liderança, o cargo que lhe foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas as etapas na vida dele foram extremamente importantes para a formação e para o ministério dele. E esta é a grande questão desse menino, do Miguel e de outros.
as pessoas que estão ao redor dele precisam incentivá-lo a não pular as etapas, a não dar oportunidades que às vezes vão lhe prejudicar a longo prazo, mas ajudá-lo a fazer um bom seminário, se preparar, ter uma vida com Deus, sair dos holofortes, ter uma vida de comunidade, de comunhão, de ensino, para depois alcançar esses outros patamares como um cuidado para a vida dele, um cuidado para a alma dele. Então o adolescente, o jovem, ele deve sim ter oportunidades na igreja, mas com todo o cuidado. Então a minha palavra não é necessariamente sobre a doutrina e a maneira desse menino, porque aí seria um outro vídeo, né? Tenho colocações a respeito do neopentecostalismo, a respeito desse falar em línguas, dessas profecias, né? A pessoa chega no púlpito e fala que viu um anjo, que tá vendo não sei o quê, que sabe isso e aquilo da vida dos outros. Há muito a ser dito a respeito disso biblicamente. Mas aqui a minha palavra é nessa outra perspectiva. O cuidado com pessoas que se destacam na igreja, mas como lidar com elas, para que elas não sejam devoradas, digamos, por pecados, pelo orgulho, porque ainda são novos, então há um mar aí de possibilidades ruins, né? Mas passando pelas etapas, ter o fortalecimento, para que quando vier o orgulho e tal, saber lidar com isso. Quando vier as pressões, saber lidar com isso biblicamente, de maneira que glorifica a Deus. Então nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão na liderança e as etapas que elas precisam passar para chegar em determinados patamares. É importante respeitar as etapas. Então essa é a minha palavra. Deus abençoe sua vida. Eu espero que tenha sido bom para você, para mim, para nós, no sentido de que é importante cada etapa que a gente passa em nossa vida para o nosso crescimento, fortalecimento e maturidade. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Tem vídeo aqui toda semana. Espero contar com a sua presença. Deus te abençoe e até a próxima.